Olá, boa noite. Vamos aguardar a entrada das pessoas para a nossa live. Olá, boa noite. Seja bem-vinda. Eu me chamo Karine Rezende. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a importância das habilidades sociais no desenvolvimento profissional e na construção de grandes profissionais dentro do mercado de trabalho, especialmente na enfermagem, tá? A semana passada nós falamos sobre a construção de líderes de sucesso, de profissionais de sucesso, e deixamos claros que para que grandes líderes consigam se destacar, para que grandes líderes consigam ingressar no mercado de trabalho e consigam se estabelecer como grandes profissionais, características importantes elas precisam ser desenvolvidas. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre essas características a serem desenvolvidas. Nós vamos estar falando um pouquinho sobre a importância das habilidades sociais na construção de grandes profissionais. Na live anterior, nós falamos muito acerca da necessidade de líderes que se destacam no mercado de trabalho por suas habilidades. E nós deixamos claros que o mercado de trabalho hoje ele pede são profissionais que precisam, além das suas capacidades técnicas, que consigam se desenvolver socialmente, consigam ter boas relações interpessoais com seus colegas dentro do ambiente de trabalho, para que, por meio disso, eles consigam se destacar e eles consigam estabelecer relações de desenvolvimento e de crescimento. Dentro dessas habilidades sociais que nós podemos destacar, ou podemos chamar a atenção da importância dessas necessidades, dessa necessidade da construção e do estabelecimento de novas habilidades sociais, está aquilo que o mercado de trabalho lhe pede. Nós temos falado muito acerca de que os profissionais eles são contratados pelas suas habilidades técnicas, mas eles são demitidos pelo seu comportamento. Isso é uma frase bem famosa de Peter Drucker, que é um professor austríaco, um grande nome da administração moderna, e ele chama a atenção justamente sobre a importância dessas boas relações interpessoais, de todas essas habilidades sociais na construção de grandes profissionais. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a construção dessas habilidades, a importância dessas habilidades e como nós podemos nos destacar no ambiente de trabalho à medida em que nós vamos conseguindo desenvolver essas habilidades sociais, à medida que nós vamos conseguindo nos construir profissionalmente e nos destacar como grandes profissionais. Na enfermagem, a gente sabe que isso é uma necessidade. O objetivo dessas lives é justamente chamar a atenção dos profissionais de enfermagem acerca dessa possibilidade de uma construção profissional diferenciada, onde a gente consiga se destacar não apenas pelas nossas habilidades técnicas, mas que a gente também consiga se destacar por todas as outras habilidades comportamentais que nós podemos construir ao longo do desempenho das nossas funções, do desempenho das nossas atividades. Existem estudos importantes acerca dessas habilidades sociais e nós vamos falar um pouquinho sobre elas essa noite. Existe um estudo muito importante que foi desenvolvido pela Faculdade de Harvard, nos Estados Unidos, e ele criou uma pirâmide, que esta pirâmide ela fala exatamente, ela exemplifica exatamente como é que funciona essas habilidades sociais. E ele destaca que 80% das grandes características para a construção de grandes profissionais, ou seja, para que esses profissionais eles consigam chegar ao sucesso, elas estão relacionadas às habilidades sociais. E apenas 15% dessas características elas estão relacionadas a outros pontos importantes, como são as habilidades técnicas. Então, é aquilo que a gente sempre costuma falar.
Você pode ser um enfermeiro excelente, você pode ser um médico excelente, você pode ser um professor excelente, você pode se destacar por uma centena de habilidades que você possui tecnicamente falando, mas muitas vezes você não consegue se estabelecer dentro da sua profissão quando a gente fala na questão das habilidades sociais, que seriam aquelas habilidades de tratamento, seriam aquelas habilidades de saber ouvir, saber comunicar-se, tá? Seriam aquelas habilidades de saber colocar-se no lugar do outro, entender o outro e compreender as necessidades do outro. Então a gente percebe que o mercado de trabalho, ele busca neste momento profissionais que sejam capazes de desenvolver as suas habilidades técnicas, mas acima de tudo que elas consigam estabelecer grandes relações interpessoais, tá? E o LinkedIn, no ano de 2019, ele deixou como uma das informações acerca dos perfis profissionais que mais se destacavam e que caminhavam rumo ao sucesso, e ele disse que para que esses profissionais consigam trilhar um caminho de sucesso, para que eles consigam chegar ao sucesso, para que eles consigam se estabelecer nesse perfil de sucesso, ele nos diz que 92% das características que esse profissional precisa ter, elas devem estar relacionadas muito mais às habilidades sociais do que às habilidades técnicas. Então, 92% dos profissionais que permanecem se destacando no mercado de trabalho e que conseguem estabelecer carreiras de sucesso, eles estão relacionados às suas habilidades sociais. E existem diversas habilidades sociais que nós podemos destacar, diversas delas, e nós iremos falar sobre algumas delas essa noite. Mas o que a gente quer chamar a atenção nesse primeiro momento? É que essas habilidades sociais, elas são um diferencial nessa construção profissional. E a maior prova disso é que quando você estuda um ambiente corporativo, entende-se que profissionais que estão felizes dentro do ambiente corporativo são aqueles profissionais que mais crescem e que mais levam as instituições que estão inseridas ao crescimento, tá? Então, instituições do ambiente corporativo, onde elas possuem profissionais que trabalham satisfeitos, profissionais que estão alegres, profissionais que têm um perfil bem definido, profissionais que possuem desafios dentro da empresa, profissionais que são valorizados dentro das instituições, eles conseguem aumentar a sua produtividade em 30% e acabam aumentando o nível de lucro dessas instituições em 22%. Então a gente entende que quanto mais nós temos um ambiente de trabalho que ele favorece essa satisfação profissional, que ele faz com que esse profissional ele se sinta bem no ambiente de trabalho no qual ele está inserido, maior é o crescimento dessa instituição. Então, por isso a importância de nós falarmos sobre as habilidades sociais, porque essas habilidades sociais, elas são capazes de construir boas relações dentro do ambiente de trabalho e, de certa forma, elas conseguem gerar em nós uma satisfação pelas profissões que nós exercemos. Então, quando nós temos profissionais satisfeitos, tanto pela escolha da profissão que ele tem, quanto pela receptividade que ele tem no ambiente de trabalho, a gente percebe que esses profissionais eles conseguem se destacar melhor, e quanto mais eles se destacam, maior é o crescimento da empresa, todas as vezes em que nós pensamos nessa relação interpessoal que esses profissionais eles podem estabelecer entre si. Então, todas as vezes em que nós pensarmos no ambiente corporativo, nós precisamos pensar que o ambiente corporativo ele precisa incentivar esses profissionais a darem o melhor de si. E esse profissional ele precisa compreender que o melhor de si está muito mais relacionado à sua compreensão acerca do mercado de trabalho e aquilo que ele tem a ofertar do que muitas vezes a instituição ela tem a nos oferecer. Um dos pontos importantes que nós devemos pensar em todas essas questões do ambiente de trabalho, nós devemos pensar que nós só crescemos no ambiente de trabalho quando nós temos pessoas à nossa volta que nos incentivem ao crescimento. Então, por isso que a gente fala da felicidade dentro do ambiente corporativo, que está muito relacionado à construção afetiva que nós temos dentro desse ambiente de trabalho. E isso é muito importante quando nós falamos acerca dos profissionais de saúde, acerca dos profissionais de enfermagem, porque a gente sabe o quanto essas relações interpessoais, elas são uma mola mestre na construção de grandes carreiras, na construção de grandes profissionais.
O que a gente precisa pensar é o que nós temos sempre chamado a atenção em alguma das nossas lives. Essa questão da mudança do eu, essa questão do que eu preciso me comprometer comigo mesmo para que eu consiga crescer e me destacar no ambiente de trabalho. A gente pode destacar uma frase bem importante de Jim Rohn, que ele diz o seguinte, que nós somos a média das 5 pessoas que nós estamos mais perto. Então, nós somos a média das 5 pessoas com quem nós convivemos. Então, se nós conseguimos conviver com pessoas que nos inspirem, se nós conseguimos conviver com pessoas que nos levam ao crescimento, se nós conseguimos conviver com pessoas que conseguem destacar o que de melhor nós temos, a tendência é que esse crescimento ele venha. Então, se nós queremos crescer dentro do ambiente de trabalho, a primeira coisa que nós precisamos fazer é nos aliar a pessoas que incentivam o nosso crescimento. Essa semana eu estava assistindo uma entrevista e a entrevistada ela disse que ela gosta de conviver em ambientes onde ela é a menos inteligente. E aí o entrevistador perguntou por quê. Aí ela disse que quando ela está no meio de pessoas onde ela é a que menos se destaca, mais ela entende que ela precisa crescer. Quando ela está no meio onde ela é a mais inteligente, ela entende que ela pode falar o que ela quiser, ela pode fazer a brincadeira que ela quiser, ela é a mais inteligente ali mesmo, então ela vai se destacar e ninguém vai chamar a atenção dela, ou qualquer coisa errada que ela venha fazer não vai chamar tanta atenção como se ela fosse a menos inteligente daquele lugar. Então, quando nós convivemos em ambientes que nos impulsionam a crescer, a tendência é que nós busquemos sempre dar o nosso melhor. Existe um ditado popular relacionado ao crescimento pessoal, que ele diz que grandes amigos incentivam o desenvolvimento das nossas habilidades. Por quê? Porque quando nós temos amigos que crescem, a tendência é que nós comecemos a nos inspirar naquilo que eles têm a nos transmitir, que nós começamos a crescer também. Então, isso é importante dentro do ambiente de trabalho, eu pensar naquelas pessoas em que eu me alio dentro do ambiente de trabalho, aquelas pessoas que eu estou mais perto, aquelas pessoas com que eu passo o maior tempo convivendo, aquelas pessoas com que eu faço questão que estejam mais perto de mim. O que é que essas pessoas têm a me oferecer? Tá? E isso é um ponto importante porque este me oferecer, ele me oferece crescimento. E dentro do mercado de trabalho, quando eu penso no desenvolvimento de habilidades sociais, eu preciso estar perto de pessoas que me incentivem a desenvolver as minhas melhores habilidades. Então, quando eu estou rodeada de pessoas que me transmitem segurança, autoconfiança, humildade, originalidade, mas eu me tendencio a me tornar como essas pessoas porque eu me inspiro naquilo que elas me transmitem e a tendência é que eu cresça também e que eu consiga me desenvolver no mercado de trabalho semelhante a essas pessoas. Se existem líderes que possuem influência social maior e com tantas habilidades do que os líderes espirituais, pouco se conhece, tá? Então, são pessoas que são capazes de influenciar, são pessoas que são capazes de inspirar, são pessoas que movem massas populares por aquilo que eles acreditam. Eu citei em alguma das minhas lives acerca da inspiração que foi Jesus para o mundo moderno. Tá? Quando a gente pensa que até 2000 anos a gente não tinha alguém que inspirasse com este modelo tão social, tão amável, tão doce, tão gentil, como a pessoa de Jesus, ele vem trazer essa referência para a gente. Mas se a gente pensar em quem era Jesus, historicamente, Jesus era apenas um carpinteiro. Tá? A gente entende Jesus como o Filho de Deus e a manifestação da presença de Deus na Terra. Mas socialmente dizendo, Jesus era apenas um carpinteiro. E se a gente observar, quantos de nós saímos das nossas casas ou ligamos uma live ou colocamos num canal de televisão para a gente ouvir um carpinteiro falar ou para compreender aquilo que o carpinteiro tem a nos dizer? Poucas pessoas fazem isso, a não ser aquelas pessoas que realmente se inspiram ou que busquem desenvolver a habilidade de carpintaria. Fora isso, poucos de nós nos sentaríamos na frente de um computador, na frente de uma televisão ou na frente de um celular para poder estar assistindo um carpinteiro falar. Mas a gente entende que esse carpinteiro ele influenciou gerações completas, ele já vem influenciando aí há 2000 anos o mundo inteiro, tá?
pela sua construção pessoal, pela sua influência filosófica, pela sua influência pessoal. Então, quando nós entendemos que estarmos rodeadas de pessoas que nos influenciam, podem nos levar ao crescimento ou à nossa destruição profissional, a gente começa a entender o quanto Jim Rohn, ele tem razão quando ele diz que nós somos a média das 5 pessoas com as quais nós estamos mais próximos. A importância da gente chamar isso aqui é compreender que dentro do ambiente de trabalho ele é formado por comportamentos. E o ambiente de trabalho ele é estabelecido por influências boas e influências más, e que nós possamos nos inspirar naquelas pessoas que trazem as melhores influências, naquelas pessoas que têm algo de bom, algo de grandioso a nos ofertar e a trazer para cada um de nós, para que a gente consiga se desenvolver como profissional e que a gente consiga todos os dias nos tornarmos profissionais melhores. Dentro dessas habilidades sociais, eu gostaria de chamar a atenção de uma habilidade que já foi discutida aqui há alguns dias atrás, tá? Que é sobre a importância da comunicação. O quanto a comunicação, ela é uma habilidade social importantíssima a ser desenvolvida, ela é uma habilidade que nos constrói profissionalmente, ela é uma habilidade que nos estabelece no meio corporativo, ela é uma habilidade que nos leva ao desenvolvimento pessoal e ao desenvolvimento profissional também. Tá? A comunicação é a mola mestre que move o mercado corporativo moderno. Então, pessoas que sabem se comunicar, pessoas que se destacam pela sua facilidade de comunicação, são pessoas que conseguem crescer no ambiente de trabalho, são pessoas que conseguem se destacar no ambiente de trabalho e são pessoas que conseguem construir carreiras rumo ao sucesso. Lembre que sucesso não é aquilo que o outro constrói como expectativa de sucesso para mim, mas é aquilo que eu mesmo estabeleço. Tá? O sucesso para mim ele pode ter uma proporção diferente da que tem para você, mas no fundo todos nós buscamos algum tipo de satisfação ou algum tipo de compreensão do próprio eu, onde a gente se torne realmente aquilo que a gente deseja ser. E o sucesso ele nos leva a isso. O sucesso, de certa forma, ele nos dá aquele friozinho na barriga e nos dá um desejo de crescer. Tá? Então, todos nós temos o sonho de crescer, todos nós temos o sonho de estabelecer, seja na profissão, seja estudando, seja de alguma forma, mas todos nós temos esses objetivos. E a comunicação, ela é uma porta para isso. Tá? Então, grandes comunicadores, eles conseguem se destacar. Nós já falamos sobre esse tema em outra live, mas hoje nós queremos chamar a atenção da habilidade social dentro dessa construção profissional, o quanto a linguagem não verbal ela é importante nessa construção profissional. Então, de habilidade social acerca da comunicação hoje, nós iremos chamar a atenção da comunicação não verbal. E por que, Karine, que nós vamos falar hoje sobre a comunicação não verbal? Porque estudos mostram que 70% da nossa comunicação ela é não verbal. Tá? A comunicação que eu estabeleço com o outro, 70% dela está relacionada àquilo que as minhas palavras não dizem, mas aquilo que os meus olhos são capazes de transmitir, aquilo que o meu sorriso é capaz de transmitir, aquilo que o meu corpo ele é capaz de transmitir. Então, o nosso corpo ele fala muito mais do que as nossas palavras. Então, quando nós pensamos em desenvolver a habilidade social da comunicação não verbal, é entender que o externo, ele grita aquilo que o interno fala, tá? Então, aquilo que eu tenho por dentro, tá? O meu interior, ele grita através do meu comportamento. Então, às vezes, eu não preciso dizer determinadas palavras, mas o meu interior, ele é apenas... o meu exterior, ele é apenas reflexo daquilo que eu sou por dentro. Ele é o reflexo do meu interior. Não adianta eu dizer para você que eu estou feliz, sendo que a tristeza está estampada nos meus olhos. Não adianta eu estar com um sorriso no rosto, quando na verdade o meu coração está machucado, eu estou ferido. Então a gente entende que as nossas palavras, elas podem demonstrar determinadas sensações, determinados sentimentos, que o nosso corpo ele fala totalmente diferente. Então, nós entendemos que o nosso corpo, ele fala muito mais do que as nossas palavras. Então, nós entendemos que 70% da nossa linguagem, ela é não verbal. E se existe uma habilidade social que eu preciso desenvolver para me destacar no ambiente de trabalho, é justamente a construção de uma linguagem não verbal, onde ela transmita segurança,
transparência e credibilidade. Ah, Karine, como é que eu posso transmitir segurança pelo meu corpo? Como é que eu consigo transmitir segurança pela minha linguagem não verbal? Os seus olhos, olhar nos olhos demonstra segurança. A forma como você se senta, a forma como você se porta, a forma como você se dirige ao outro, ela consegue expressar essa segurança que você possui, mesmo que você não precise nem usar as suas palavras. Outra coisa está relacionada à transparência. A gente pode usar máscaras, sejam elas quais forem, mas chega um momento em que as nossas atitudes, elas falam muito mais do que as nossas palavras. E quando as nossas atitudes, elas não condizem com as nossas palavras, é nesse momento em que a transparência, ela precisa gritar. Tá? Se eu quero ser um líder, se eu quero ser um profissional que se destaca no ambiente de trabalho, eu preciso ser transparente. As minhas atitudes, elas precisam realmente expressar a grandiosidade profissional que eu tenho. E outro ponto importante é a questão da credibilidade. Tá? Nós construímos credibilidade a partir do momento em que as nossas palavras, elas são verdadeiras, a partir do momento em que as nossas palavras, elas conseguem expressar aquilo que realmente nós sentimos. Lembrem, 70% da nossa linguagem não verbal é quem consegue causar impacto no outro. Então, 70% da nossa comunicação, ela é não verbal. Nós temos apenas aí 30% de uma comunicação verbal que precisa estar alinhada a essa comunicação não verbal, senão ela não tem sentido nenhum. Então, se as minhas palavras não condizem com quem eu sou, eu não terei credibilidade e dificilmente eu conseguirei me destacar no ambiente de trabalho. Dificilmente eu conseguirei me destacar no ambiente corporativo. Para que eu consiga ter uma comunicação que ela consiga me destacar no ambiente de trabalho, eu preciso ter habilidades de interação, eu preciso ter habilidades de inspirar pessoas, eu preciso conquistar as pessoas por aquilo que eu realmente sou. Então, à medida em que eu conquisto as pessoas pela manifestação de quem é Karine, à medida em que as pessoas vão convivendo com as minhas falas, elas vão percebendo que realmente eu sou tudo aquilo que eu digo. Então, a gente só consegue ter uma grande construção profissional e nos estabelecermos como líderes, quando a nossa comunicação não verbal, ela consegue estar alinhado à nossa comunicação verbal. Então, o primeiro ponto que nós vamos falar hoje sobre habilidade social é sobre a habilidade social da comunicação, chamando a atenção para a importância da comunicação não verbal no desenvolvimento dessas habilidades. Outro ponto importante que nós vamos destacar é a necessidade de relacionar-se, a necessidade de estabelecer relacionamentos dentro do ambiente de trabalho. Eu falei sobre isso em alguma das lives anteriores, chamando a atenção acerca da importância dessa construção de grandes relações no ambiente de trabalho. E a construção dessas grandes relações no ambiente de trabalho, elas estão intimamente ligadas à comunicação. Então, quando eu tenho habilidade de comunicação, facilmente eu consigo interagir com a equipe, facilmente eu consigo me relacionar com essa equipe. Mas o mercado de trabalho hoje, ele chama a atenção de um ponto muito importante, que é a questão do network, que é a questão das redes de comunicação, que é essa criação de redes de interação interpessoal dentro do ambiente de trabalho. A gente sabe que o crescimento hoje, ele precisa muito dessas relações interpessoais e ele precisa muito dessas redes de construção profissional. Se todos nós pudéssemos compreender a importância do network e nos dedicássemos um pouco a essa construção, nós perceberíamos o quanto se torna mais fácil crescer no ambiente de trabalho quando nós estabelecemos redes de desenvolvimento. Tá? E existem várias formas da gente estabelecer essas redes. E a principal delas é uma comunicação eficaz. É uma comunicação que consiga criar laços, é uma comunicação que consiga criar grandes relações interpessoais. E à medida que essas relações interpessoais elas são criadas, esses vínculos profissionais eles se estabelecem, esses vínculos profissionais eles acabam levando ao crescimento.
Lembrem sempre de uma coisa, nós não encontramos a sorte, mas a sorte ela é plantada. Guardem isso em vocês. A sorte ela é plantada. E como é que nós plantamos a sorte no ambiente de trabalho? Nós plantamos a sorte no ambiente de trabalho à medida que nós construímos redes de sucesso. À medida que nós construímos redes de relações interpessoais, onde nós podemos nos inspirar, onde nós podemos crescer com o crescimento do outro, porque essa é a grande chave do network. A grande chave do network não é apenas eu conhecer pessoas e interagir com pessoas, mas é a possibilidade de trocar conhecimentos com essas pessoas, trocar informações com essas pessoas que me levarão ao crescimento e que me levarão ao desenvolvimento pessoal. Quando eu tenho uma grande rede de network, eu entendo que quanto mais eu planto, mais eu tenho a possibilidade de dar certo. Tá? Tem um ditado popular que ele diz o seguinte, é até bem comum no TikTok, esteja próximo de pessoas que mencionarão o seu nome em salas lotadas. Então, esteja perto de pessoas que farão com que você cresça, que apresentarão o seu trabalho a outro lugar, porque você pode ser um profissional excelente, mas se você estiver trancado dentro da sua casa, se você estiver trancado dentro da sua sala, se você esconder o seu crescimento, se você esconder das outras pessoas todas as suas habilidades, dificilmente você vai crescer. Mas quando você expõe essas habilidades, quando você permite que essas habilidades elas sejam conhecidas por outras pessoas, mais fácil será que o seu nome seja mencionado em lugares que poderão te levar ao crescimento. Então, quando a gente fala de que sementes elas são plantadas e à medida em que eu planto essas sementes, eu crio possibilidades para que eu dê certo, para que o sucesso venha, é sobre a importância dessas criações de grandes redes de interação interpessoal que eu estou chamando a atenção. Então, a comunicação é o primeiro dos pontos e o segundo ponto é o network dentro da criação de uma rede de fortalecimento interpessoal e de fortalecimento profissional, que isso aí a gente não deve abrir mão e o mercado moderno, ele pede isso. Pessoas que consigam se relacionar, pessoas que consigam se destacar no ambiente de trabalho muito mais do que pelas suas habilidades técnicas, mas pelas suas habilidades de resolver problemas, pelas suas habilidades de estabelecer grandes relações em equipes, pelas suas habilidades de dar sempre o seu melhor e fazer com que esse crescimento aconteça pela equipe inteira de forma igualitária e de forma respeitosa. Dentro do ambiente de trabalho, quem cresce não são os que competem. Quem cresce dentro do mercado de trabalho são aqueles que cooperam entre si. Tá? Então, esse é o grande sentido do network. O sentido do network é fazer com que eu crie grupos, que eu crie redes, onde juntos nós possamos crescer. Tá? E não que nós venhamos a competir entre nós. Então, os grandes, eles não estão preocupados em competir entre si. Eles estão preocupados em tirar um pouquinho do outro para que eles possam melhorar as habilidades que ele tem. Quanto mais eu me aproximo de pessoas e eu convivo com pessoas, mais eu começo a perceber aquilo que ela tem de bom para me ofertar. E aquilo que ela tem de bom para me ofertar, ele precisa servir como inspiração. Tá? Eu não estou falando de bom para ofertar daquilo que eu posso tirar do outro em proveito, mas quando eu sempre falo daquilo que eu posso tirar do outro, eu sempre estou me relacionando àquilo que eu posso me inspirar no outro, melhorar em mim e me levar a crescer. Então, grandes profissionais usam as redes de network para que os seus nomes possam ser destacados em lugares onde eles poderão crescer, onde a qualidade profissional deles pode ser vista por outras pessoas. Então, o segundo ponto que nós vimos é o network. O terceiro ponto que nós vamos falar é sobre os comportamentos éticos. Tá? Não existe desenvolvimento de habilidades sociais se nós não nos desenvolvemos eticamente. Tá? A gente sabe que existe um paralelo aí entre a moralidade e os princípios éticos, e a gente sabe que moral é tudo aquilo que é estabelecido dentro de um padrão social, e ético é tudo aquilo que está relacionado ao nosso comportamento profissional. Tá? É tudo aquilo que está relacionado ao nosso desenvolvimento profissional em termos de respeito a nós mesmos, a nossa qualidade profissional, em termos de respeito ao próximo, em termos de respeito aos nossos colegas de trabalho. Então, a ética ela é um ponto importante a ser desenvolvido dentro dessas habilidades sociais. E eu preciso pensar que existe um grande ponto da ética dentro da habilidade social, que são
que diz respeito à ética coletiva, que é aquela que eu consigo desenvolver dentro dos grupos, é aquela que eu consigo desenvolver dentro da minha equipe, é aquela que, dentro das equipes multidisciplinares, a gente pode ofertar ao nosso paciente o que de melhor temos, respeitando o nosso paciente com tudo aquilo que ele pode ofertar, respeitando o nosso colaborador, respeitando os nossos colegas de trabalho, respeitando todos aqueles que estão à volta. Então, a ética, ela é um ponto-chave, tá? A ética, ela é um ponto indispensável nesse crescimento pessoal e nesse desenvolvimento profissional, tá? Profissionais éticos, eles crescem. Tá? Profissionais que sabem se comunicar, profissionais que conseguem estabelecer redes de network e que conseguem estabelecer padrões éticos dentro do ambiente de trabalho. São profissionais que conseguem se destacar e são profissionais que conseguem conquistar o respeito e o sucesso dentro desse ambiente de trabalho, dentro desse mercado de trabalho. Existem várias outras características importantes que nós podemos destacar aí como habilidades sociais, tá? Mas existe outra muito importante que eu gostaria de chamar a atenção, que é acerca dos princípios da gentileza. Já existe uma frase bem conhecida do profeta da gentileza, que ele diz que gentileza gera gentileza. E a gente acha isso como um chavão, como algo corriqueiro do dia a dia, e às vezes a gente não dá importância para os princípios básicos da gentileza. Quando a gente vai estudar a gentileza dentro da neurociência, a gente percebe que existem padrões específicos emocionais que são desenvolvidos quando nós voltamos para a gentileza. Então, a gentileza, ela tem uma abrangência muito maior do que a gente costuma utilizar no dia a dia. A gente acha que ser gentil é apenas ser educado, mas existem pontos importantíssimos da gentileza que nós deveríamos observar, tá? Porque pessoas gentis, elas conseguem mudar o ambiente de trabalho por completo. Pessoas gentis, elas conseguem estabelecer relações interpessoais no meio de grandes atritos, no meio de grandes confusões. Elas conseguem solucionar problemas da forma mais simples, da forma mais educada e da forma mais gentil possível. Então, a gentileza, ela nos coloca no nosso lugar e nos faz repensar um pouco sobre o outro, tá? Ela nos faz pensar, se fosse comigo, como eu gostaria de ser tratado? Se eu estivesse no lugar dela, como eu gostaria de ser recebido? E a gente pode pensar na gentileza como um sorriso no rosto, a gente pode pensar na gentileza como um aperto de mão, a gente pode pensar na gentileza como uma palavra de bom dia, a gente pode pensar na gentileza como uma palavra de incentivo, a gente pode pensar na gentileza como o simples fato de ceder um lugar a alguém. Mas quando a gente começa a compreender a gentileza em toda a sua grandiosidade, a gente percebe que atitudes gentis mudam comportamentos. Tá? A pessoa pode estar vindo da forma mais agressiva em relação a você. Quando você tem uma atitude gentil, essa pessoa se dobra à sua gentileza e ela automaticamente muda o comportamento dela. Então, se existe uma habilidade que nós devemos desenvolver dentro do ambiente corporativo, que está relacionada às nossas habilidades sociais, é a gentileza. Toda pessoa gentil, ela transmite autoconfiança. E autoconfiança não tem nada a ver com arrogância, com prepotência, com ser cheio de si. A autoconfiança tem a ver com você olhar para si e entender qual o seu verdadeiro papel dentro da sociedade, seu verdadeiro papel como indivíduo, seu verdadeiro papel dentro do ambiente de trabalho. Então, o autoconfiante é aquele que consegue olhar para si e entender qual o seu verdadeiro papel dentro da sociedade. Então, pessoas autoconfiantes, elas não precisam diminuir ninguém, elas não precisam humilhar ninguém, elas não precisam se sobressair sobre ninguém para que elas consigam se destacar no mercado de trabalho. Então, para ser gentil, eu preciso ter autoconfiança. Eu preciso saber exatamente quem eu sou e eu preciso entender que a minha educação não me diminui, que a minha humildade não me diminui. Preciso mostrar para todas as outras pessoas que o fato de que você ocupa um cargo maior do que o outro
não quer dizer que você é superior a ninguém. Isso a gente tem trabalhado aí nas nossas lives já há alguns dias acerca desses papéis em que o líder deve exercer dentro da sua construção profissional. Outro ponto importante da gentileza é a descrição, tá? Toda pessoa gentil, toda pessoa educada, ela é extremamente discreta. Ela não precisa das atrações para ela, não precisa chamar a atenção para ela. Ela não precisa chamar a atenção para ela, porque a própria gentileza dela já atrai os olhares para ela. Ela não precisa humilhar o outro para se destacar. Ela não precisa se sobressair ao outro para se destacar. Como ela é autoconfiante, ela sabe exatamente qual o lugar dela dentro dessa construção profissional, dentro desse ambiente de trabalho, e ela, sendo discreta, ela já consegue se destacar e ser um exemplo de profissional onde ela estiver. Outro ponto importante é a segurança. A autoconfiança é um ponto importante, como nós falamos, mas se sentir seguro. Seguro do que você faz, seguro do lugar que você ocupa, seguro acerca das habilidades que você possui. E quando a gente falou sobre comunicação mais cedo, nós falamos sobre da comunicação não verbal, e se existe uma coisa que grita na comunicação verbal é a segurança. Pessoas seguras, elas conseguem transmitir confiança para todas as pessoas que estão à volta sem que isso seja imposto. Tá? Então a linguagem não verbal dela já grita a confiança e a segurança que ela possui em si. Tá? Então pessoas autoconfiantes, pessoas seguras, pessoas discretas, elas conseguem, na sua linguagem não verbal, expressar exatamente aquilo que elas são. Outra coisa muito importante das pessoas gentis elas são transparentes, que isso é uma característica muito importante da linguagem não verbal que nós falamos anteriormente. Pessoas gentis são pessoas em que transparecem aquilo que elas são. Elas não precisam usar máscaras para poder se estabelecer como profissionais ou para estabelecer-se no ambiente de trabalho ou para se estabelecer-se no ambiente corporativo ou para simplesmente atrair o olhar das pessoas que estão à sua volta. Não. Pessoas gentis, elas por si só, elas sentem a necessidade de transparecer aquilo que elas são. E elas conquistam e se destacam no ambiente de trabalho justamente por essa habilidade de transparecer o profissional que ela é, de transparecer o ser humano que ela é. Porque muito mais do que esse desenvolvimento profissional gritante que a gente busca muitas vezes quando a gente vai para a faculdade, você faz um curso universitário, depois você faz uma pós-graduação, depois você faz um mestrado, depois você faz um doutorado, depois você se torna um PhD. Mas o que a gente observa? Que muitas pessoas têm todas essas virtudes técnicas, mas possuem totalmente incapaz de estabelecer boas relações interpessoais. É aquele professor que ele tem todas as graduações possíveis, mas ele é invasivo, ele é desrespeitoso, ele é discriminador. É aquele enfermeiro ou aquele técnico de enfermagem que ele é excelente na sua habilidade técnica, mas não consegue dar um sorriso, não consegue transparecer humildade, não consegue transparecer aquilo que a sua profissão tanto fala acerca do cuidado. Então, o que a gente entende? A gente entende que eu posso ter todas as habilidades técnicas possíveis, mas se eu não estabelecer habilidades sociais capazes de estabelecer boas relações interpessoais, o ambiente de trabalho, ele não será um meio de crescimento para mim. Muito pelo contrário, ele será um meio extremamente frustrante, onde eu não conseguirei me destacar. Estudos dizem que para 10 pessoas que são contratadas no mercado de trabalho, 9 delas são demitidas pelas suas inabilidades sociais. Então você pode ser o melhor técnico, você pode ter as melhores habilidades técnicas que existem no mercado. Se você não conseguir relacionar-se com as pessoas que estão à sua volta, você não vai se destacar no ambiente de trabalho. Nós falamos acerca da pirâmide de Harvard, que ele diz que 85% dos profissionais que se destacam, que chegam ao sucesso, 85% das características deles são de habilidades pessoais, de habilidades sociais, e apenas 15% dessas habilidades estão relacionadas ao seu desenvolvimento técnico profissional. É um estudo
que chamou tanta atenção que eles resolveram desmembrar as classes profissionais para saber como é que essas classes profissionais elas se destacariam, se isso aí tinha a ver com todas as classes profissionais ou se isso aí eram grupos isolados. E eles separaram grupos de engenheiros e eles foram estudar esses engenheiros e eles descobriram que 85% dos erros relacionados à engenharia, dos grandes problemas relacionados à engenharia, não estavam relacionados a erros de cálculo, não estavam relacionados a erros de projeções, não estavam relacionados a falhas no momento da construção, mas estavam relacionadas à dificuldade de construção de grandes relações interpessoais. Então, as habilidades sociais, elas são indispensáveis na construção de grandes profissionais. Existe uma frase muito comum nos recursos humanos americanos, naqueles setores responsáveis pelo recrutamento de pessoal, que diz o seguinte, que os grandes profissionais, eles precisam ser como pequenos raios de sol, que são aquelas pessoas que quando elas chegam no ambiente de trabalho, elas conseguem mudar a realidade das pessoas que estão à sua volta. Tá? E quando você está num quarto todo escuro e de repente entra um raiozinho de sol por uma gretinha na janela ou por um espaçozinho em uma telha, você percebe que aquele pequeno raio de sol, ele consegue iluminar o quarto inteiro. Então, quando a gente fala que pessoas que desenvolvem grandes habilidades sociais, elas são como pequenos raios de sol, nós estamos dizendo que pessoas que desenvolvem habilidades sociais dentro do mercado de trabalho são aquelas pessoas que conseguem mudar a realidade de instituições por completo. Tá? Então, o quarto ponto que nós chamamos a atenção aí foi acerca da gentileza. Só para a gente recapitular, o primeiro ponto, uma comunicação, tá? E dentro desse ponto da comunicação, dessa habilidade que nós devemos desenvolver, nós chamamos a atenção acerca da habilidade da comunicação não verbal, que corresponde a 70% da nossa comunicação, tá? Então, a comunicação não verbal, ela é uma manifestação daquilo que o nosso corpo grita. O nosso corpo, ele fala muito mais do que as nossas palavras. O segundo ponto foi o network, a construção de grandes redes de relações interpessoais e profissionais capazes de nos inspirar, de nos levar ao crescimento e de nos levar a lugares onde nós nunca imaginaríamos ir. O terceiro ponto, a ética corporativa, a ética dentro do ambiente de trabalho, a ética na construção de grandes equipes, tá? Então, os princípios éticos destacando aí de forma primordial. E o outro ponto que nós podemos destacar é a questão da gentileza. Então, a gentileza, ela muda a realidade do nosso ambiente de trabalho. A gentileza, ela muda qualquer lugar. Quando nós somos gentis, nós conseguimos mudar a percepção das pessoas que estão à nossa volta, seja no ambiente de trabalho, seja nos nossos lares, seja em qualquer lugar onde nós possamos estar. A gentileza, ela sempre será um diferencial. E dentro dessa gentileza, lembre-se que nós, dentro do ambiente de trabalho, que nós possamos ser como pequenos raios de sol, capazes de nos destacar onde nós estivermos, por causa das nossas habilidades sociais. Eu vou citar alguns pontos importantes que a gente deve destacar na construção dessas habilidades, tá? Algumas habilidades que eu não irei falar sobre elas, mas que eu quero apenas chamar a atenção de pontos que a gente deve desenvolver. A positividade é uma habilidade social que ela deve fazer parte do nosso ambiente de trabalho, ela deve fazer parte do nosso dia a dia, tá? Pessoas positivas, elas mudam o ambiente onde elas estão, tá? Não existe nada pior do que você estar rodeada de pessoas negativas. Existe um estudo que diz que quando você ouve uma notícia negativa, ela influencia no nosso corpo por inteiro, ela influencia no nosso sistema imune, e algumas delas demoram horas para que sejam liberadas do nosso corpo. Então, a negatividade, ela tem o poder de nos diminuir, ela tem o poder de nos questionar, ela tem o poder de nos fragilizar, ela tem o poder de gerar diversas sensações, e essas sensações todas elas nos levam muitas vezes até uma tristeza profunda em decorrência dessa negatividade.
Tá? Então, a positividade é um ponto importante a ser desenvolvido dentro do ambiente de trabalho. Pessoas positivas, elas são carregadas de grandes energias, e as grandes energias, elas são capazes de contagiar o ambiente inteiro. Então, desenvolva a positividade dentro do seu ambiente de trabalho. Outro ponto é a resiliência. A resiliência é a capacidade que a gente precisa ter de transformar as situações ruins em grandes situações e em grandes possibilidades. Tá? Eu sei que é muito difícil a gente transformar a dor em alegria, é muito difícil a gente transformar a perda em felicidade, é muito difícil a gente transformar as decepções em motivos para sorrir, mas eu digo uma coisa, sem medo de errar. Pessoas resilientes são aquelas que são capazes de tirar lições nos piores dias da sua vida. Então, todos nós passamos por grandes dias, mas todos nós também passamos por dias onde nós nos sentimos mais tristes, onde nós nos sentimos mais desmotivados, onde nós nos sentimos menores diante de determinadas situações. Mas uma coisa eu te garanto, todas as situações, sejam elas fáceis, difíceis, grandes ou pequenas, elas sempre terão algo de grandioso a nos trazer. Sempre terão um aprendizado. Tá? E os grandes aprendizados não vêm dos grandes dias ensolarados. Os grandes aprendizados, muitas vezes, eles vêm dos dias mais tristes, trancados dentro do nosso quarto, tá? Passando por aprendizados e momentos de crescimento. Então, o grande crescimento não vem dos dias felizes. O grande crescimento, muitas vezes, ele vem dos dias dolorosos. Então, seja resiliente. Tenha a capacidade de tirar grandes lições nos dias mais dolorosos, nas situações mais difíceis. Porque nós sempre teremos como crescer quando nós olhamos para a vida com outros olhos. Quando a gente muda o olhar sobre a vida, nós entendemos que a vida ela pode se tornar muito mais fácil do que aquilo que a gente aceita ou do que aquilo que a gente percebe como possibilidade de crescimento, tá? A humildade é um ponto importante. A humildade ela está aí dentro da construção de qualquer profissional. Tá? Grandes profissionais, profissionais de sucesso, eles se constroem pela humildade. E humildade, gente, não é a gente se sentir pequeno, não é a gente se colocar como pequeno, mas é a gente se sentir como grande, mas perceber que nós não somos superiores a ninguém na nossa grandiosidade. Lembra que quando a gente falou sobre a gentileza, a gente chamou a atenção sobre a autoconfiança, a gente chamou a atenção sobre a segurança, mas a autoconfiança, ela faz com que eu me enxergue com outros olhos. Ela faz com que eu perceba a grandiosidade que eu tenho, mas que essa grandiosidade não me faz superior a ninguém em momento nenhum. Outro ponto importante de grandes habilidades sociais é a liderança. A liderança é uma habilidade social. Na última live nós falamos acerca da liderança como um perfil genético. Existe um perfil genético para a construção de grandes líderes, mas isso não quer dizer que grandes líderes serão estabelecidos simplesmente porque eles possuem um perfil genético. Tá? Grandes líderes serão estabelecidos à medida em que eles estão abertos para esse processo de construção profissional. Tá? Quando a gente fala de liderança, a gente acreditava muito na liderança pelo poder, na liderança pela superioridade, na liderança por subjugar o outro, a nossa autoridade ou pelo nosso poder sobre o outro. Mas o que a gente percebe é que as grandes lideranças, elas são formadas por pessoas capazes de ter grandes relações, por pessoas capazes de dividir o seu conhecimento, por pessoas capazes de se estabelecer no mercado de trabalho pelo seu desenvolvimento profissional e não por uma necessidade ridícula de poder, que é o que muitas vezes algumas pessoas carregam, que é o poder pelo poder, e não a compreensão, o respeito, a ajuda ao outro para que o outro também possa crescer, para que o outro também possa se destacar nesse mercado de trabalho. E o último ponto, a última habilidade social que nós vamos falar atenção, nós chamamos a atenção de 4 grandes habilidades sociais e depois nós chamamos a atenção de algumas habilidades de forma mais simples, mas uma habilidade muito importante é o reconhecimento. Tá? Grandes líderes têm a habilidade de reconhecer as grandes virtudes do outro. Tá? Então,
Grandes líderes precisam ter o olhar sobre o outro e entender que o outro tem as suas virtudes, que o outro tem as suas qualidades, que o outro tem os seus defeitos, mas que em todo tempo ele deve ser reconhecido por aquilo que ele é. Então, o reconhecimento é uma habilidade social que nós precisamos desenvolver. A gente sabe que é muito difícil esse reconhecimento. Eu gosto sempre de citar isso no podcast das segundas-feiras. Você que não assiste o nosso podcast, todas as segundas-feiras nós temos um podcast Conversa com Estilo, e você também pode estar nos acompanhando todas as segundas-feiras às 20 horas. Um dos pontos mais importantes que me chamou a atenção de um dos nossos entrevistados foi justamente dela falando acerca do quanto o desenvolvimento profissional dela veio quando ela entendeu qual era o lugar dela dentro do mercado de trabalho. E aí a gente vai para grandes profissionais, para grandes nomes do mercado de trabalho, e que a gente vê que eles dizem que eles só cresceram quando eles entenderam qual era a grandiosidade profissional que eles possuíam. Então é necessário que eu tenha esse reconhecimento para comigo mesmo, onde eu consigo olhar para mim e entender o padrão profissional que tenho, que eu consiga reconhecer todas as habilidades que eu tenho e entender que eu não posso ser boa em tudo. Porém, aquilo que eu não sou boa, eu posso me tornar, tá? Tem gente que acha que ele pode ser bom em uma coisa só. Eu não concordo com isso. Eu acho que nós podemos ser bons em diversas coisas, tá? E a gente precisa buscar se desenvolver em diferentes coisas. A gente tem a mente muito limitada. Muitos de nós temos a mente muito limitada. E nos prendemos muito ao não crescimento. Tá? É muito difícil quando nós somos questionados acerca daquilo que nós temos como verdade absoluta. É muito difícil a gente estabelecer grandes relações sociais, que a gente consiga desenvolver grandes habilidades sociais quando eu tenho verdades absolutas estabelecidas em mim. As relações sociais, elas precisam que eu tenha uma abertura de compreensão, que eu consiga compreender quem é o outro, e por essa compreensão eu consiga abrir a minha mente para compreender o outro, tá? Porque assim, as pessoas que vivem dentro da igreja, elas têm a mente dela muito ligadas à espiritualidade. Aquilo que elas são doutrinadas, e elas crescem doutrinadas aquilo ali. As pessoas que são criadas dentro da filosofia, elas são doutrinadas naquela percepção filosófica. As pessoas que crescem dentro de religiões distintas, elas são doutrinadas dentro daquelas religiões. E muitas vezes, isso é só um exemplo, e muitas vezes nós temos a mente muito pequena para compreender outras coisas, e nós precisamos alargar as nossas mentes. Tá? Nós somos ocidentais e somos extremamente preconceituosos com quem é oriental. Nós somos baianos e sofremos preconceitos dos paulistas. Nós somos baianos e sofremos preconceitos de tantas outras pessoas. Tá? Por quê? Porque as pessoas não se abrem para compreender a nossa cultura e entender quem é o baiano de verdade. Da mesma forma que o brasileiro é extremamente discriminado fora daqui, porque as pessoas não se abrem para entender quem são os brasileiros. Da mesma forma, nós temos a mente extremamente fechada e não buscamos compreender outras culturas, não buscamos compreender outros povos, não buscamos compreender outras religiões. Então, como é que eu posso desenvolver habilidades sociais se eu não consigo abrir a minha mentalidade? Se eu não consigo criar uma nova mentalidade? Tá? É necessário que eu desenvolva uma mentalidade de crescimento. E essa mentalidade de crescimento, ela vem em todos os sentidos. Porque assim, eu posso ter os meus valores próprios, mas os meus valores próprios, eles não devem ser estabelecidos como verdades absolutas. Eu tenho a minha forma de pensar. Mas não quer dizer que a minha forma de pensar ela é uma verdade absoluta sobre as outras pessoas. Então, à medida em que eu sou questionada sobre cada uma delas, eu abro leques para que os outros consigam expressar aquilo que eles
tem como certo e eles têm como, e o outro tem como errado. Então, para que eu construa grandes habilidades sociais pautadas na comunicação, habilidades sociais pautadas no network, habilidades sociais pautadas na ética, habilidades sociais pautadas na gentileza, habilidades sociais pautadas na positividade, habilidades sociais, voltadas para a resiliência, pautadas na humildade, na liderança e no reconhecimento. Eu só vou conseguir enxergar isso quando eu abrir minha mente. Por que eu estou dizendo todas essas coisas em relação à mentalidade? Porque muitas vezes nós não crescemos no ambiente de trabalho porque nós temos uma mente retrógrada. Porque nós chegamos falando, eu aprendi desta forma, então se eu aprendi assim, eu vou morrer fazendo desta forma. Tá? Nós que somos da enfermagem, todo dia muda um negócio. A gente é defensor do bisel lateralizado, mas já vinha a literatura para modificar isso aí. A gente é defensor de uma punção intravenosa, um bisel para cima, e agora veio o bisel para baixo. E aí nós vamos parar e vamos ficar questionando a sonda vesical agora, o balonete a gente só enche com 5 ml. E aí nós vamos fazer o quê? Nós vamos deixar de abrir a nossa mente para o nosso crescimento profissional, porque eu acho que é assim, porque quando eu estudei foi assim. Tem tanta coisa, gente, que quando eu estudei há 20 anos atrás era de uma forma e que hoje é totalmente diferente. E a vida é desta forma. Se nós queremos nos destacar dentro do ambiente de trabalho, a nossa mentalidade ela precisa expandir, ela precisa crescer, mas eu não cresço a minha mentalidade se eu ficar preso dentro de uma caixinha, se eu não leio um livro, se eu não assisto um documentário, se eu não vejo a opinião de outra pessoa, tá? Se eu não busco aprender com as outras pessoas, se eu não busco me aprimorar. Então quem não busca se aprimorar, quem não busca crescer, dificilmente vai conseguir desenvolver habilidades sociais. E quando eu falo aqui de habilidades sociais dentro do mercado de trabalho, mais difícil é você compreender isso, porque você fala, não, eu fui para a faculdade, eu me formei, eu tenho 6 especializações, eu tenho um mestrado, eu tenho um doutorado, e você vem aqui me dizer que essas habilidades técnicas minhas pouco importam? Não, não sou eu quem estou dizendo isso. Quem está dizendo isso é o mercado de trabalho. Os maiores estudos realizados no mundo, eles dizem que 85% da manutenção e do crescimento profissional e daquilo que te encaminha ao sucesso está relacionado às suas habilidades sociais e não às suas habilidades técnicas. Ele está lhe dizendo que para cada 10 pessoas demitidas, 9 delas são demitidas pela sua dificuldade de relacionar-se dentro do ambiente de trabalho. Apenas uma apresenta uma dificuldade técnica. Ele está lhe dizendo que 92% das pessoas que obtêm sucesso no mercado de trabalho, elas conseguiram se destacar e conseguiram chegar ao topo do corporativismo porque eles desenvolveram grandes habilidades sociais. Então eu posso ser o melhor profissional técnico, eu posso ter estudado na melhor faculdade do Brasil, eu posso ter estudado na Europa, eu posso ter as melhores referências profissionais, eu posso ter o maior currículo, mas se eu não tenho habilidades que são capazes de me fazer destacar do ambiente de trabalho, eu só serei mais um. E esse mais um vai entrar para a lista de mais um desempregado, mais um daqueles que deixaram de fazer parte do ambiente de trabalho devido à sua inabilidade relacional. Então, se você quer crescer dentro do ambiente de trabalho, não basta apenas ter várias especializações, não basta apenas ser um técnico espetacular, exercer a sua atividade técnica de forma incrível. Você precisa desenvolver grandes habilidades sociais, e essas habilidades sociais são e serão determinantes na sua permanência dentro do mercado de trabalho. A gente sabe que existem profissionais excelentes, mas que foram demitidos por conta das suas inabilidades sociais. Lembre-se, eu preciso me tornar socialmente habilidoso. Eu preciso me destacar dentro do ambiente de trabalho muito mais
como um bom engenheiro, um bom médico, um bom enfermeiro, um bom professor, eu preciso me destacar na minha habilidade de me relacionar com outras pessoas. Ah, Karine, então a gente vai contratar uma pessoa em que ela é gentil, ela é legal, mas que ela não é um bom profissional tecnicamente falando? Não, não é isso que eu quis dizer para você. Eu só estou te dizendo que você pode ser o melhor médico, você pode ser o melhor especialista, você pode ser o melhor professor, o melhor engenheiro, o melhor arquiteto, você pode ser o melhor tudo. Mas se você não consegue se desenvolver habilidosamente, de forma que você construa grandes relações sociais dentro do ambiente de trabalho, grandes relações interpessoais, você não vai se destacar no mercado de trabalho. Você não vai ter uma carreira de sucesso, você não vai caminhar para uma carreira de sucesso. Então guarde essas 4 principais habilidades e busque todas as outras, tá? Comunique-se de forma excelente, tá? O seu corpo fala muito mais do que as suas palavras. Então que as suas palavras elas estejam relativamente ligadas àquilo que o seu corpo diz. Estabeleça uma rede de network capaz de se destacar, capaz de ser respeitado, capaz de ter o seu nome dito em grandes salas. É para isso que serve o network. É para que a gente consiga estabelecer grandes redes de grande crescimento profissional. Seja ético. A ética corporativa carregue consigo a habilidade de desenvolver a ética coletiva dentro do seu ambiente de trabalho, onde o respeito mútuo, onde a compreensão ela faça grande diferença. E o outro ponto importantíssimo que a gente chamou a atenção foi a gentileza. Construa relações pautadas na gentileza. Seja gentil ao sorrir, seja gentil ao falar, seja gentil ao comunicar-se, seja gentil ao repreender, seja gentil ao colocar-se no lugar do outro e entender as dores do outro e a necessidade do outro. Então, esses são 4 pontos importantíssimos que a gente não pode deixar de fora nunca para nós que queremos crescer e ter grandes habilidades profissionais. Outro ponto importante, seja positivo, resiliente, humilde, se destaque como um grande líder e aprenda a reconhecer aquilo que as pessoas fazem. Aprenda a reconhecer. A Bíblia fala sobre dai a César aquilo que é de César. Então reconheça aquilo que o outro tem de grande. Reconheça as habilidades do outro. O mundo corporativo não pode ser um mundo competitivo. O mundo corporativo precisa ser um mundo de grandes relações interpessoais, onde essas relações interpessoais elas consigam fazer com que você cresça quanto indivíduo, você cresça como pessoa e que você chegue ao sucesso. Ninguém cresce profissionalmente se ele não cresce primeiramente como pessoa. Lembre-se, a mudança vem de dentro para fora e é impossível você mudar, você modificar quem você é por dentro e o seu exterior não expressar isso aí. Outra coisa importante, lembre sempre, quando eu mudo, tudo ao meu redor muda. Então, quando as minhas atitudes mudam, quando o meu comportamento muda, tudo aquilo que está à minha volta, ele vai mudar junto comigo. E para a gente fechar, lembre e guarde com você. Eu necessito desenvolver grandes habilidades sociais se eu quero me destacar no ambiente de trabalho. Tá? Muito obrigada a todos vocês. A semana que vem nós estaremos aqui na próxima quarta-feira, às 20 horas, tá? E com novos temas voltados para a carreira profissional, tanto para profissionais da área de saúde, quanto para qualquer área profissional, tá? Uma boa noite, obrigada a todos vocês, que Deus nos abençoe e até a próxima quarta-feira.